Gálatas, capítulo 1, versículos 10 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Leia o versículo 10 comigo novamente e depois o 24. Leia em voz alta. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. 24. E glorificavam a Deus por minha causa. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, que é preciosa, por esse bendito evangelho, que não é de origem humana, mas veio do Senhor, e que recebemos por revelação, por intermédio do teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que o Senhor possa revelar a nós a verdade do teu evangelho, que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, que o Senhor possa tirar, Senhor, o véu que cobre o coração, a mente de alguns, para entender a tua palavra, que assim como os discípulos no caminho de Emaús, ao encontrarem o Senhor, não o reconheceram e ali caminharam contigo, e o Senhor abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras, que o Senhor abra o entendimento do teu povo, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor toque em nosso coração, para que as verdades do Evangelho venham impactar as nossas vidas, e que em tudo Cristo nosso Senhor seja exaltado e glorificado. Te pedimos isso, Pai bendito e amado, em nome de Jesus, amém. Os irmãos presentes podem sentar. Amados, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu participei de um retiro, que na verdade era um treinamento de líderes de jovens. Ficamos 1 semana ou 10 dias, não me lembro bem agora, em treinamento intenso, um treinamento de líderes de jovens da Mocidade para Cristo, e lá eu tive várias matérias, foi muito interessante, aprendi muitas coisas legais naquela ocasião. E uma das matérias era evangelização, inclusive é o tema que teremos daqui a pouco na nossa escola dominical. Vamos encerrar o Cante, teremos mais uma aula sobre escatologia e entraremos nessa temática da evangelização. E nessa aula de evangelização, o irmão que nos deu a aula, eu não lembro o nome dele, isso tem muitos anos, ele era muito animado para pregar o evangelho, e cada matéria você tinha que fazer um trabalho, uma prova sobre aquela disciplina do treinamento, lá mesmo no sítio, foi lá em Minas Gerais isso. E esse irmão falou que a prova dele seria diferente. Ele falou: para você ser aprovado na nossa disciplina de evangelização, você não vai ter que fazer uma prova, você não vai ter que decorar nada, você precisa escrever o seu testemunho pessoal. Você precisa escrever como Cristo te alcançou.
Como foi a sua chegada ao reino de Deus? Como aconteceu a sua conversão a Cristo? E foi muito interessante, irmãos, porque nós nos debruçamos sobre isso. Eu lembro que eu escrevi sobre a minha conversão, como isso aconteceu, e ele leu algumas, ele compartilhou algumas coisas. E eu te pergunto, qual seria o teor da sua redação se você estivesse lá naquele treinamento? Se você tivesse que escrever o seu testemunho pessoal, o que você colocaria ali? Eu lembro que eu estava junto com outros jovens na época da igreja da freguesia, e alguns cresceram na igreja. Eu já vi pessoas que nasceram em lares cristãos e cresceram no ambiente cristão, falaram: eu não tenho testemunho, eu fui indo à igreja e eu ia meio por causa da imposição dos meus pais, e uma hora a ficha caiu, isso... Mas muitos não têm um testemunho assim de um momento específico em que mudaram de vida. E esse professor lá do treinamento, ele falava: mas escreva tuas experiências com Deus, não tem problema, mesmo que você não saiba identificar um culto, um momento, uma hora, escreva o que você tem vivido com Deus. Alguns, como eu e minha família, temos um testemunho um pouco mais impactante. Muitos irmãos sabem, se não todos, que minha mãe era chefe de um terreiro de Umbanda, ali na Taquara. Minha família não tinha, mais próximos, ninguém que era cristão, que era evangélico, e a conversão da minha mãe foi uma coisa impactante, uma coisa marcante. Uma hora para outra, assim, Deus trouxe minha mãe para o reino de Deus, e depois alcançou minha irmã, que era uma jovem com quase 30 anos, que estava nas noitadas, bebendo, né, vivendo uma vida promíscua, estava vivendo na noite. E o Senhor alcançou a minha irmã e trouxe-a para o reino de Deus, e o mais resistente, o coração mais duro da família fui eu fiquei lá resistindo. Essa época, eu era músico profissional, tocava na noite, vivia nas madrugadas tocando tudo quanto é ritmo que você imaginar, de pagode, música baiana, até jazz, MPB, e vivia tocando, e meu coração duro. Tinha uma vida promíscua também, eu era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Eu, na verdade, tinha adquirido uma raiva de religião por ver meus pais tão dedicados ao espiritismo, e eu considerava a vida deles tão infeliz. Isso me criou uma revolta, uma repulsa por religião. E aí, no início da minha adolescência, eu me considerei ateu, e fiquei assim até meus 22 anos, e o Senhor nos alcançou. E o nosso testemunho daria para a gente ficar horas aqui compartilhando do muito que Deus fez na vida da minha família. Mas independente se você tem um testemunho mais impactante, como o da minha mãe, por exemplo, ou de outras pessoas que nós conhecemos, ou se você tem uma vida que talvez não tenha tido tantos altos e baixos como a minha, como a da minha família, mas com certeza você tem algo a falar do impacto do Evangelho na sua vida, nós podemos reconhecer a graça de Deus sobre nós. Esse trecho no qual vamos nos debruçar, e depois o capítulo 2, no início da epístola de Paulo aos Gálatas, nós vemos Paulo contando parte do seu testemunho pessoal. Aqui vemos como foi a conversão, como Deus alcançou o maior pregador do Evangelho de todos os tempos, aquele homem que, por seu ímpeto de lobo devorador, para lembrar da mensagem do diácono Guilherme ontem, que ele mencionava que lá em Filipenses 3,5 fala que Paulo era da tribo de Benjamim, por isso que o nome dele era Saulo, era uma homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. E quando o diácono Guilherme nos falava ontem, quando o Jacó impetrou sua bênção próximo à sua morte sobre seus filhos, quando ele foi falar a Benjamim, ele falou: Benjamim será um lobo devorador, que de manhã devora a sua presa, e à noite e à tarde divide os despojos. Não é mais ou menos isso, diácono Guilherme? E aí, Paulo parece que recebeu muito bem essa bênção dada a seu antepassado Benjamim, pois ele, como um lobo, ele pregou o Evangelho, ele avançou, ele era um homem com ímpeto, um homem com vigor, e ele já era assim antes mesmo de aceitar a Cristo, perseguindo a igreja do Senhor. Então hoje, com a graça de Deus, nós vamos refletir um pouco no testemunho desse filho de Benjamim, desse descendente de Benjamim, filho de Jacó, Paulo, que foi impactado pela presença de Deus, que se rendeu ao verdadeiro Evangelho. E nós entenderemos por que eu dei o título dessa mensagem, que é o título, na verdade, de um livro do pastor Paul Washer, que se diz o Evangelho de Deus versus o Evangelho, entre aspas, do homem. Há um Evangelho sendo pregado que não é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do homem, mas esse Evangelho do homem não conduz à salvação, somente o Evangelho de Cristo, pregado pelos seus santos apóstolos. Mas vamos voltar aqui. Primeiro,
tópico que eu queria chamar a nossa atenção: o evangelho de Deus e o evangelho dos homens. O tópico que eu peguei lá do livro do Paul Washer, que dá título a essa mensagem, versículo 10. Olha o que diz aqui: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, esse versículo 10, somente esse versículo, já nos dá muito a refletir sobre a igreja evangélica brasileira em nossos dias. Quantas igrejas estão muito preocupadas com a aprovação dos homens? Quantas igrejas estão muito preocupadas com o que os homens vão pensar? Quantas igrejas, o Diácono Alain falava sobre isso na aula hoje de manhã da EBD, igrejas que têm mudado a sua estrutura, têm feito adaptações na igreja para que os homens se sintam mais confortáveis. Não que seja errado a gente ter um ar-condicionado, ter algum conforto para os irmãos, sendo isso possível, mas quantas igrejas têm mexido na sua pregação para que as pessoas se sintam bem na igreja? Irmãos, que Deus nos livre disso. A igreja é um lugar onde nós devemos nos sentir acolhidos por Deus, consolados pelo Espírito Santo, mas também temos que ser incomodados, porque o evangelho, ele mexe nas nossas feridas. Então, assim como Paulo dizia que ele não buscava a aprovação dos homens, mas sim a de Deus, nós como igreja, e nós individualmente como cristãos, precisamos em primeiro lugar buscar a aprovação de Deus e não a dos homens. Se for possível agradar a Deus e aos homens, amém, mas tivemos que escolher entre agradar a Deus ou os homens, que agrademos a Deus, como igreja e individualmente. Paulo está falando isso. E o que ele fala aqui é muito sério, irmãos, porque ele fala que se a gente se preocupar em agradar a homens e não agradar a Deus, a gente deixa de ser servo de Cristo. Ele fala: eu sou servo de Cristo, porque a minha preocupação está em agradar a Deus e não aos homens. Já falei com os irmãos que há um termo chamado corandel, que é um termo que diz você estar diante de Deus. E alguns pregadores falam sobre isso, que toda vez que um pregador tem o privilégio que eu tenho aqui de abrir uma Bíblia e expor a um público, independente se tiver uma pessoa, 10 pessoas ou 10 mil pessoas, nós temos que ter a consciência que a primeira pessoa a quem nós pregamos a qualquer mensagem é o próprio Deus. Então nós pregamos essa mensagem e o primeiro espectador e o mais importante que está aqui essa noite é o próprio Senhor, irmãos. Então eu tenho que me preocupar em primeiro lugar em obter a aprovação de Deus. Se obtendo a aprovação de Deus ou tiver dos homens também não tem problema, mas não podemos deixar de ter a aprovação de Deus para ter a aprovação dos homens. Quantas igrejas, quando eu falo isso, irmãos, um parêntese aqui, eu não estou querendo dizer que a Nova Vida é a única igreja que prega o evangelho. Há muitas igrejas sérias, há muitos pastores sérios. Eu estou fazendo um seminário, estou tendo contato com muitos seminaristas presbiterianos, batistas, assembleanos e de outras igrejas, e há muita gente séria pregando o evangelho de verdade, não só no círculo da nossa denominação. Há muita gente pregando o evangelho verdadeiro, mas há muita gente pregando um falso evangelho, um evangelho de homens, que fala que o propósito maior de estarmos na igreja é nós sermos abençoados financeiramente, é você ter prosperidade, é você deixar de sofrer, é você deixar de levar uma vida difícil, é você começar a ter coisas boas na vida. Deus pode nos conceder coisas boas, Ele nos concede, mas o evangelho não pode estar preocupado, nós, ao pregarmos o evangelho, em agradar os homens, mas nós temos que agradar a Deus, e Paulo entendia isso muito bem. Como eu disse semana passada, Paulo estava enfrentando um problema tremendo aqui na igreja dos Gálatas, porque ele saiu de lá e entraram alguns judaizantes que começaram a falar que Paulo estava pregando um evangelho que não era correto, porque eles diziam que os Gálatas, que não eram judeus, eles tinham que tomar algumas atitudes para se tornarem cristãos, eles tinham que se tornar judeus, tinham que se circuncidar, eles tinham que, era tipo, é como se fosse uma operação de fimose no órgão genital masculino, que os judeus ao 8º dia faziam no seu bebê, e aqueles que se convertiam ao judaísmo tinham que passar por esse processo, mesmo sendo um homem adulto. Então eles falavam que um cristão tinha que se circuncidar, tinha que guardar os dias prescritos pela lei de Moisés, não deviam comer os alimentos que Moisés, na sua lei, recomendou que não comesse, carne de porco, uma série de restrições, e diziam que Paulo estava querendo agradar os homens, trazendo um evangelho mais light,
para que os homens gostassem dele, dizendo até que Paulo tinha interesses financeiros. E aí Paulo estava falando aqui, não, eu não estou buscando a aprovação dos homens, mas Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E aí no versículo 11 ele fala assim, ó, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que se ele fosse inventar um evangelho, ele nunca inventaria o evangelho que Cristo revelou a nós, que Cristo trouxe a nós com a sua morte e redenção. Nós traríamos certamente um evangelho que falaria, ó, vem para a igreja, você não vai precisar fazer nada, sua vida vai ser muito tranquila, e a gente ia tentar atrair muitas pessoas para a igreja. O evangelho, C.S. Lewis também, um grande autor cristão do século passado, autor de Crônicas de Nárnia, que foi até levado para o cinema e muitos outros livros, ele disse mais ou menos algo assim também, que o evangelho é uma ideia tão sobrenatural que só poderia ter vindo de Deus, somente Deus podia conceber isso, que nós pecadores fôssemos salvos por Cristo, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e que ele sem pecado morreria na cruz para nos salvar. Só Deus poderia criar esse evangelho. Olha o que diz, eu trouxe algumas frases aqui para nos guiar, são algumas citações que eu acho que vão nos ajudar nessa noite. Olha o que diz o reverendo Augusto Nicodemos, nossa religião, que é o evangelho pregado por Paulo e pelos apóstolos, é portanto santa, ela tem origem no coração de Deus, foi criada, revelada e concedida por ele. Então o evangelho que nós pregamos não foi alguém que pensou, vamos criar uma mensagem bem legal que venha impactar as pessoas. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho para que as pessoas se sintam bem, confortáveis, mas o próprio Deus revela isso a nós, irmãos. Isso é um privilégio. Por isso que você que ouve essa mensagem é um privilegiado de poder ter acesso a esse evangelho, e eu sou um privilegiado de poder pregar esse evangelho que Deus revela a nós. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não precisemos depender de outras pessoas para anunciarmos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, para aprendermos o evangelho, pois a situação de Paulo era diferente da nossa hoje, pois ele foi um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus para ser uma das pedras fundamentais da igreja de Cristo, mas sobre isso eu falarei mais um pouquinho à frente. Então, irmãos, nós precisamos separar o evangelho de Deus, que fala da graça de Deus, do amor de Deus, do evangelho dos homens, centrado nos homens. A nossa pregação precisa estar centrada em Deus, a nossa vida precisa estar centrada em Deus, a nossa vida precisa estar dedicada a Deus, como cantamos tão bem aqui essa noite. Segundo ponto, irmãos, Paulo começa a falar mais especificamente do seu testemunho, e eu chamei aqui de uma conversão impressionante. Vá comigo em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, apenas o versículo 3. Falando de Paulo, que antes se chamava Saulo, Saulo de Tarso. Atos 8, 3. Diz assim, Saulo, por sua vez, devastava o quê? Guarde isso, Paulo devastava indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ameaças de morte. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, versículo 2 do capítulo 9, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que fossem cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Lembra que no capítulo 8 a gente falou que Paulo devastava o quê? Mas quando Jesus aparece para ele, o que Jesus fala? Por que você persegue a minha igreja?
Cristo era tão identificado e é tão identificado com a sua igreja, que ele não fala: Paulo, por que tu persegues a minha igreja? Mas ele fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que ao perseguirem a igreja de Cristo, irmãos, estão perseguindo o próprio Senhor. Tamanha a identidade, a identificação que há entre nosso Senhor e nós, igreja de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então esse Paulo que perseguia a igreja, esse Paulo que arrastava cristãos para a prisão, esse Paulo que fala um pouco antes, que consentiu na morte de Estevão. Estevão pregou um lindo sermão aos judeus, eles ficaram com raiva, apedrejaram Estevão até a morte, e Paulo estava ali consentindo com a sua morte. Esse Paulo, um homem perigoso, um homem vigoroso, como um lobo devorador, que perseguia a igreja de Cristo, agora ele tem um encontro sobrenatural com Cristo no caminho a Damasco. E Jesus fala para ele se levantar, e aquele homem poderoso, aquele homem cheio de vigor, aquele homem que mandava e fazia, e prendia, e mandava fazer 1000 coisas com todas as pessoas, agora Cristo manda ele se levantar, que vai para a cidade que alguém vai te dizer o que tem que fazer. Aquele homem que era tão poderoso, que era cheio de vigor, agora ele tinha que esperar que alguém dissesse a ele o que ele deveria fazer. E olha o que diz aqui no verso 20 de Atos 9. Atos 9, versículos 20 a 22, diz assim: Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A pergunta do povo estava certa. Ué, não é esse aí que veio para prender os cristãos? Verdade, ele pediu autorização e foi lá para prender os cristãos, mas agora, ao invés de prender os cristãos, ele estava pregando o mesmo evangelho que eles. Ao invés de prender e perseguir a igreja de Cristo, ele se identificou como cristão também e anunciava Jesus Cristo àqueles irmãos, àquela cidade, naquele lugar. E eu te digo, irmãos, tem alguém na sua vida, talvez um amigo, um colega de trabalho, um familiar distante, um vizinho, ou quem sabe alguém que mora na sua casa, que você já pensou ou até mesmo falou: para esse ou para essa não tem jeito? Você já falou de alguém, que eu já ouvi algumas pessoas dizendo: esse aí nem Jesus. Já viu alguém falando isso? E esse aí nem Jesus, né, Silvia? Você já ouviu alguém falando assim, né? E esse aí nem Jesus. Você pensa assim de alguém? Não precisa me responder não, só no seu coração e na sua mente. Talvez se você conhecesse Saulo de Tarso, antes de se converter a Cristo, você pensasse isso: esse aí, que persegue a igreja, que consentiu no apedrejamento de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi apedrejado até a morte, esse daí que persegue e prende cristãos, esse aí que é um homem vigoroso, temido, esse aí nunca vai se render a Cristo. E agora ele estava pregando que Jesus Cristo é o Senhor. Não duvide do poder de Deus, não duvide que Deus pode transformar a primeira pessoa, pois Ele pode transformar. Eu quero te falar uma coisa muito séria e que espero que te incomode um pouquinho. Ele pode salvar essa pessoa que você crê que Ele não pode, porque Ele salvou a você e salvou a mim. Por que você acha que você é melhor do que o outro? Quando nós falamos assim: aquele ali não pode ser salvo não, e você pensa assim: mas eu fui, o que você está dizendo? Eu sou melhor do que ele, eu tinha condições de Deus me salvar, mas ele não tem não. Então quem te colocou como melhor do que qualquer pessoa nessa terra? Ou eu? Olha o que diz o Timothy Keller, que frase maravilhosa: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Vou ler novamente, leia comigo alto você: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Então talvez você olhe para aquele e fale: ele é tão ruim que ele não pode receber a graça. Mas o problema não é que ele é tão ruim, é que você se acha tão bom e digno de ter recebido algo que é dado por Deus gratuitamente a nós. Ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. E aqui eu quero começar a trazer algo que vai trazer um incômodo aos nossos corações, irmãos. Que a mensagem do Evangelho, ela moe as nossas justiças, ela destrói nosso senso de justiça própria.
que a mensagem do Evangelho, ela nos coloca no chão, porque nenhum de nós poderia se chegar a Deus por seus méritos, irmãos. E o problema é esse, é que muitas vezes a gente se acha bom demais. Ah, mas eu nunca roubei, eu nunca matei. Lembra do jovem rico? Que chegou para Jesus e Jesus falou, o que eu faço? Bom mestre. E Jesus falou, bom, só tem um que é Deus. Jesus era Deus. O problema ali, Jesus é Deus. O problema não é que Jesus não estava falando que era Deus, o problema é que aquele jovem se achava bom, então ele falava, Jesus é um bom mestre. Então Jesus veio na canela. Ninguém é bom, só Deus. Porque ele se achava muito bom. Tem observado os mandamentos? Tenho tudo observado desde a minha infância, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus falou, uma coisa só te falta, foi na ferida dele. Vai e vende todos os seus bens e distribui aos pobres, e ele se entristeceu e saiu. Porque havia algo ali. Há sempre, irmãos. Se você quiser fazer esse exercício, abra não agora, lá em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos, leia os 10 mandamentos em espírito de oração, de contemplação, de meditação na palavra de Deus, e eu duvido, irmão, que você, depois de uma leitura honesta dos 10 mandamentos, você se ache muito bom diante de Deus, que ali está um espelho da nossa alma, e se você por acaso achar que ainda sobra alguma justiça em você, vai para Mateus capítulo 5, Jesus comentando parte dos 10 mandamentos, quando ele fala que aquele que se irá contra um irmão e disser raca, quer dizer idiota, imbecil, algo assim carinhoso em relação a alguém que você está com raiva, é como se você tivesse matado aquela pessoa. Você pode falar, nunca matei ninguém, mas tem alguém que se você pudesse, né, bem que você poderia. Eu li esse dia, não sei aonde, que esse pregador mesmo que eu citei recentemente, o Paul Washer, teria dito que se os nossos filhos tivessem condições de nos matar, quando crianças, a gente estava perdido, irmão. Eu não sei você, mas eu já vi que eu olhei para o Daniel e falei assim, se ele tivesse força, se ele tivesse condições, dá um tiro agora, irmão. Daniel é meu filho, mas antes de ser meu filho, ele é filho de Adão, rapaz. Está achando o quê? Daquele tamaninho, fica bravo, sai de baixo, irmãos. Porque nós somos pecadores, irmãos. E Deus é tão sábio que a criança é pequena, porque senão a gente estava em dificuldade. Porque nós somos pecadores, irmãos. Não há nenhum mérito em nós. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho de Deus. E isso incomoda o homem, porque a religião natural do homem é a salvação pelas obras. E lá no fundo dos nossos corações, muitas vezes a gente acredita nisso. Não, mas Deus me abençoa porque eu sou bom. Não, Deus me abençoa porque eu faço coisas boas. Claro que devemos fazer coisas boas, mas Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele fez a única coisa realmente boa, enviar seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Esse evangelho é chocante, irmãos, que a graça de Deus é chocante. E sabe por que Deus te salvou? Deus não te salvou, Deus não me salvou, porque você toca teclado muito bem, porque você canta bem, porque você evangeliza todo mundo que passa na sua frente. Deus não te salvou porque você é um bom marido, um bom pai de família. Isso você é muito bom, continue assim, isso é obrigação nossa como homens. Deus não te salvou porque você nunca roubou, nunca matou, nunca se prostituiu. Deus não te salvou por todos os seus feitos corretos, porque muitas vezes cometemos erros também, nem que seja em nossa mente e coração. Deus me salvou e Deus te salvou porque Ele nos ama. Só por isso. Isso é chocante, irmão. Porque a gente sempre tenta acrescentar alguma coisa. Não, mas é porque Deus viu que eu era bom, Deus viu que eu era honesto, Deus viu que eu era justo. Não, Deus nos salvou porque somos bons. Como eu tenho falado uma ilustração que eu vi naqueles comentários de Marcos, do Grant Osborne, que ele fala, é como se a salvação fosse você nadar, para fazer uma analogia, daqui da praia de Copacabana até o Recife. Se você não nada, se você não sabe nadar como eu, você vai morrer assim, 200 metros da areia, tu já morreu. Se você já sabe nadar, você consegue talvez chegar a 1, 2 quilômetros, mas aí se ninguém te ajudar, você vai morrer também. Agora, se você é um triatleta, se você é um esportista, né? Se você gosta de esporte, né, Vitória? Você talvez consiga ir um pouco mais além, mas você não vai conseguir chegar em Recife. Ninguém consegue chegar nadando em Recife, né? Você vai morrer em algum lugar nesse caminho e possivelmente não vai chegar nem no Espírito Santo, eu acho, né? Muito antes disso você já vai morrer afogado.
A graça de Deus é semelhante a isso. Por mais que nos esforcemos, por mais que nademos, nós nunca chegaremos ao alvo, porque o nosso Deus é santo, Ele é justo e perfeito, e nós somos pecadores. Então só tinha um jeito de nós sermos salvos, pela graça do Senhor, que foi manifesta em nosso Salvador Jesus Cristo, que ao derramar seu sangue, Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele nos amou. Romanos 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, o texto tão conhecido, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se essa mensagem do Evangelho da Graça tem que nos chocar, porque ela anula as nossas os nossos méritos, ela também tem que nos encher, porque nós fomos profundamente amados por Deus. Isso era tudo que nós precisávamos, irmãos. Nós precisávamos ter esse amor do Pai em nossos corações. Olha o que diz o Timothy Keller mais uma vez. Deus não nos ama porque somos úteis. Ele nos ama pelo simples fato de que nos ama. Esse, é claro, é o único tipo de amor de que podemos estar seguros, uma vez que é o único tipo de amor que não temos como perder. Isso é graça. Vou ler novamente. Ele está falando o seguinte: Deus nos ama não pelo que nós fazemos, não porque somos úteis, somos honestos, fazemos tudo certo. Ele nos ama simplesmente porque nos ama. Então ele continua ali, diz, por ele nos amar, só por nos amar, isso nos dá a garantia e a segurança de que é o único tipo de amor que não temos como perder. Porque se Deus nos amasse pelas coisas que nós fazemos, no dia que nós fazemos as coisas certas, nós teríamos a aprovação e o amor de Deus. Mas no dia que fizéssemos tudo errado, Deus olharia de costas para a gente e falou: não te amo mais, não te aprovo mais. Mas Deus nos amou, e por Ele ter nos amado, sem nós podermos dar nada para Ele, isso nos dá segurança. Isso é graça, favor imerecido. Isso precisa nos chocar, irmãos. Isso precisa nos impactar, irmãos. Porque a gente é muito arraigado a essa ideia de que Deus vai nos aceitar porque a gente faz coisas boas. Mas o Evangelho da Graça, o Evangelho de Paulo, é que nós fomos alcançados pelo amor de Deus porque Ele nos amou. E aí, uma vez alcançados, nós vamos fazer coisas boas porque fomos amados, não para obter o amor de Deus. O Timothy Keller, ele faz uma ilustração interessante, que ele fala, é como se fosse um pai levando o filho para uma escolinha de futebol. E o pai senta na arquibancada e vê o filho jogando bola. Eu lembro que meu pai fez isso quando eu era criança, irmãos. E eu era muito ruim de bola. E eu só me lembro que era um campo gigante, um campo de 11. E ele botou eu para correr, e como eu não sabia fazer nada, o pessoal me botou na zaga, né? Que aí o cara que é nó cego, ele bota para jogar lá atrás, né? E eu só via a bola vindo assim, eu dava bico para frente. Eu só fazia isso, a bola vinha na minha direção, eu dava bico para frente. E aí eu lembro que uma vez, nessa de dar bico para frente, estava aquela confusão na área, bola para cá, eu dei um bico, fiz um golaço, irmãos, contra. Mas eu já era tão zoador, mesmo criança, eu era meio figura. Eu comecei a comemorar, os caras queriam me matar, e eu comemorando, fiz um golaço. Aí nunca mais voltei para a escolinha de futebol, irmão. Mas meu pai estava lá, me vendo fazer gol contra. E meu pai não me amava porque eu ia fazer gol, senão eu estava perdido. Ele me amava porque me amava. E o Timothy Keller usa uma ilustração semelhante, que o amor de Deus é esse, irmãos. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Aí você pode pensar, isso é injusto. Isso não é justo. Deus tem que me amar pelo que eu faço. Só que eu tenho que te dar uma notícia ruim. Se Deus tivesse que nos amar pelo que nós fazemos, Ele nunca nos amaria, pois nós nunca faríamos o suficiente. Então o Evangelho é essa boa notícia. Deus não nos ama porque a gente faz o gol, no gol certo, um gol bonito e a gente joga muito bem. Deus nos ama porque Ele é Pai e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, que a doutrina da eleição é algo que eu creio, e que eu creio muito, primeiro porque eu creio que a gente extrai isso da Bíblia, ponto, já era suficiente. Mas eu também creio, pois eu creio que é uma conclusão natural do Evangelho. Porque se eu penso do jeito que eu estou falando para vocês, que não há mérito nenhum em nós, somos salvos pela graça, só tinham duas opções: ou Deus salvaria todo mundo, ou Deus escolheria alguns para manifestar a sua graça, o seu amor, e esses somos nós. Não é para nos vangloriarmos, pelo contrário, é para nos sentirmos humilhados, pois nós não poderíamos ser salvos pelas obras, mas Deus derrama o seu amor sobre os seus, sobre aqueles que Ele escolheu pela sua graça.
e nós nos encontramos entre estes, e só nos resta adorar a Deus e louvá-lo pela sua graça, pelo seu amor manifesto a nós. Então, Paulo era aquele tipo de pessoa que você nunca diria que iria ser alcançado. Eu, guardado as devidas proporções, era dos meus amigos o que falava mais palavrão, o que zoava mais os outros, era aquele cara chato que zoava todo mundo, zoava crente, zoava não crente. Vivi aqui nesse anil fazendo um monte de besteira, depois fui tocar na noite, fiz tanta besteira na minha vida. Quando as pessoas do meu círculo de amigos souberam que eu me converti, eles ficaram abismados. Ah, você não. Tinha gente que chegava a vir brincando, ah, para de brincadeira, tu virou crente, logo você. Talvez se você me visse há 20 anos atrás, se você visse minha mãe há 20 e poucos anos atrás, você nunca diria que poderíamos estar hoje cultuando ao Senhor, que eu poderia estar aqui pregando o Evangelho. Mas a graça de Deus me alcançou, e nós devemos celebrar essa graça, e tirar as nossas amarras, parar de querer subir escada de joelho, que a gente fala muito dos católicos, né? Não, que os católicos fazem isso, fazem aquilo, mas tem um monte de igreja evangélica que não manda subir escada de joelho, mas manda fazer um monte de coisa para obter o favor de Deus, como se a gente pudesse. Parece muito a igreja católica em algumas de suas práticas. Ou então, não, nós não adoramos santos como os católicos, mas adoro o pregador da televisão, adoro o cantor gospel. Quantas celebridades temos no mundo evangélico? Isso não deve ser assim, irmãos. Mas voltando aqui ao texto, que eu estou em Atos, voltando para Gálatas capítulo 1. Então o evangelho foi revelação de Deus ao apóstolo Paulo, e aí Paulo começa a falar, como eu já citei lá de Atos, e agora em Gálatas 1, a partir do versículo 13, da sua prática. Diz assim, Gálatas 1,13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência, ele reconhece a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Só até aí, parece que Paulo está querendo dizer, olha, vocês estão querendo guardar a lei de Moisés, vocês estão entendendo que o evangelho é Jesus mais alguma coisa, naqueles dias eles estavam querendo que era Jesus mais a circuncisão, a fé em Jesus mais a guarda da lei, a fé em Jesus, a graça de Deus mais os dias sagrados da lei de Moisés. Vocês estão falando com isso, mas Paulo estava dizendo aqui, ó, eu conheço tudo isso, eu era extremamente zeloso, e os judeus com 12 anos, os que mais se destacavam eram preparados para serem rabinos. Então Paulo se diz que antes da sua idade, ele provavelmente muito cedo, já conhecia muito da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Então ele era um homem muito zeloso, ele fala, olha, eu conheci isso tudo, e não é isso que traz salvação ao homem, mas a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E olha o que ele diz a partir do versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno. Olha que curioso, muito antes dele ser perseguidor da igreja, ele já era escolhido por Deus, e me chamou por sua, o que está escrito aí? Por sua graça, quando lhe agradou. Isso é muito importante, quando lhe agradou, não foi quando Paulo decidiu, mas quando agradou a Deus, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo conta sobre o seu testemunho. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós podemos estar na igreja há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, mas a revelação do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, é um ato de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você veja alguém que está na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, você fala, mas essa pessoa não entendeu nada, mas a pessoa não entendeu o Evangelho, ela está na igreja, mas vive lá fora como aqueles que não são cristãos. Ele fala que é cristão, mas as suas práticas mostram o contrário. Deus é que no tempo devido, na soberania de Deus, decide revelar as pessoas. E talvez você tenha um cônjuge, um amigo, alguma pessoa próxima, que você já prega o Evangelho a ela há muito tempo, e você fala, meu Deus, mas o que falta para fulano se render a Cristo? Falta Deus se agradar de revelar o seu Filho no tempo certo. Então a gente não faz nada, faz. Nós oramos e clamamos a Deus por misericórdia, mas Deus é soberano, mas Ele nos ordena orar pelo próximo. Ele nos ordena a pregar o Evangelho, que a pregação do Evangelho é o meio pela qual Deus salva os seus. Então vamos pregar, vamos orar, mas vamos descansar em Deus, pois eu não tenho poder, irmãos,
Ah, mas você é pastor, nem o bispo, nem o que se auto-intitular apóstolo, embora não existam mais apóstolos hoje, do calibre de Paulo e os 12, embora possa dizer o que for, somente Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, pode tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Isso é obra do Altíssimo. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. O que cabe a nós é orar e pregar e testemunhar. Ore pelos seus, por aqueles que você deseja que sejam alcançados por Deus, pois a Bíblia nos ordena e Deus ouve as nossas orações. Pregue o evangelho verdadeiro para eles e testemunhe a graça de Deus na sua vida e entregue os resultados ao Senhor. Mas seguindo aqui, eu falei primeiro do evangelho de Deus versus o evangelho dos homens. O evangelho dos homens é centrado nos homens e quer trazer glória para os homens e conforto e satisfação nessa vida. O evangelho de Deus é centrado em Deus e anula totalmente o mérito humano. Como diz uma frase que eu ouvi do pastor Marcelo Maia da Catedral, a graça de Deus ela é o contrário do mérito, mas não do esforço. Não quer dizer que não tenhamos que nos esforçar. Hoje de manhã eu pregando sobre 1 Tessalonicenses 4, no início da carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que eles se esforçavam no amor, que eles perseveravam na esperança, que eles trabalhavam na fé. Devemos nos esforçar, pois a graça é o oposto do mérito, não do esforço, mas somente Deus pode tocar no coração e trazer alguém para o reino de Cristo. Então o evangelho de Deus versus o evangelho dos homens, uma conversão impressionante, a conversão do apóstolo Paulo. E a partir do versículo 18, ele diz algo interessante aqui, ó. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Só até aí. Os inimigos de Paulo, que estavam querendo desviar as igrejas da região da Galácia, estavam dizendo que Paulo era interesseiro, que ele era mentiroso, e ele aqui está falando, não, eu fui a Jerusalém depois de 3 anos, e conheci Pedro, conheci Tiago, e o mesmo evangelho que Cristo revelou a Paulo, era o mesmo evangelho que Pedro, que Tiago, que João pregavam, que Mateus anunciava. Paulo não recebeu uma revelação para trazer algo novo, no sentido de trazer algo diferente do evangelho dos demais apóstolos. Deus acrescentou coisas a Paulo para que ele escrevesse as suas cartas e que são bênção para a vida da igreja de Cristo até hoje. Mas o evangelho dele é o mesmo evangelho dos demais apóstolos. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo interessante aqui no versículo 18, no início. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém. Muitas pessoas, quando se convertem de verdade a Cristo, talvez isso tenha acontecido contigo ou você conheça alguém assim. A pessoa se converte de verdade ao Senhor, ela tem um encontro com Jesus, ela tem um encontro como Paulo teve na estrada de Damasco, e Jesus toca a sua vida, muda a sua história. Ela quer logo sair pregando, fazendo tudo. Ela pensa, mas a igreja tem que fazer mais, a igreja só está tendo 3 cultos por semana, tinha que ter culto todo dia, tinha que ter culto manhã, tarde e noite, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E muitas vezes, Deus fala como fez com o apóstolo Paulo, que ficou por um tempo na Arábia, talvez num deserto. Deus pegou esse homem que foi fundamental para a pregação do evangelho na igreja, nos dias dos apóstolos e nos impacta até hoje, e deixou ele num sabático, irmão. Então, se você está com o coração cheio do fogo do Senhor, da vontade de pregar o evangelho, pregue, mas espere também no Senhor, porque até Paulo teve um tempo. Moisés ficou 40 anos antes de começar a sua missão. Então, precisamos descansar no Senhor. 40 anos, está certo, né? Foi 40 anos, depois mais 40, e depois morreu com 120, 40 anos no deserto. Então, descanse no Senhor. Se você tem vontade de servir a Deus, dedique sua vida a Deus, mas descanse, porque até Paulo teve que esperar o tempo para começar a se dedicar mais ao seu ministério. Versículo 21 diz assim: a seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Versículo 23, apenas ouviam dizer, olha que interessante isso, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Ou seja, Paulo estava pregando a mesma mensagem. E eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, irmãos. Nós não precisamos de outra mensagem, não precisamos de outro evangelho. Tem muita gente que sai por aí dizendo, Deus me deu uma revelação nova. Não tem revelação nova, a Bíblia está fechada, o livro está escrito por dentro e por fora, como vemos lá em Apocalipse, e cabe a nós pegar essa mensagem e anunciar.
E Paulo pegou essa mensagem, esse evangelho que ele perseguia e foi pregar. Claro que ele desenvolveu doutrinas que são válidas para nós até hoje, mas o cânon do Novo Testamento, a Bíblia, está fechada. E cabe a nós nos debruçar, aprender essa palavra e anunciar, mas não cabe nenhuma revelação nova a ser acrescentada à igreja. Porque se eu tivesse algo novo a acrescentar à igreja, teria que ficar não só para a Igreja Cristã Nova Vida do Anil, mas para todas as igrejas de Cristo. E o que é que Cristo revelou para todas as igrejas, já está na palavra de Deus que está diante de nós aqui. Olha o que diz o John MacArthur. A mensagem que Paulo proclamava era idêntica dos outros 12 apóstolos. Seu evangelho era independente do ponto de vista da revelação, mas continha conteúdo idêntico, ou seja, ele recebeu uma revelação de Cristo diferente dos demais, mas o conteúdo do evangelho de Paulo era o mesmo dos outros 12 apóstolos, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 24, irmãos, embora muito curto, fala algo muito importante. E glorificavam a Deus por minha causa. Eu falava no início de testemunho, falei mais cedo da gente fazer uma vigília de testemunhos. Isso é bom, isso edifica a vida das pessoas, você ouvir as ações de Deus na vida dos irmãos, ouvir o que Deus tem feito na vida, nas famílias, ouvir uma conversão marcante. Mas infelizmente em muitas igrejas o testemunho deixou de ser para a glória de Cristo e virou para a glória dos homens. Quantos testemunhos você vê por aí que fica uma hora a pessoa contando detalhes, às vezes detalhes sórdidos, e um monte de crente bobo, curioso, parece revista de fofoca, né? Querendo saber, e olha o que ele fazia, ele saiu com tantas mulheres, ele fez isso, como é que era na macumba, ele fazia assim lá no centro espírita, pensando um monte de coisa, e fica muito mais interessado no testemunho da pessoa antes de conhecer a Cristo, no que Deus fez na sua vida e no que ela está vivendo com Cristo, e glorificam o homem, não a Deus. Mas aqui Paulo está falando o seguinte: aqueles irmãos glorificavam a Deus por causa de Paulo. O testemunho de Paulo fazia com que a glória fosse somente a Cristo e não a ele. Hoje em dia temos muitas celebridades, irmãos, no meio cristão, gospel. Às vezes eu vejo no YouTube, estou procurando alguma coisa, normalmente ou um louvor para escutar em casa ou alguma coisa de política. Aí estou procurando lá e às vezes eu vejo umas coisas, umas produções, nada contra assim, às vezes você fazer uma apresentação diferente fora do âmbito da igreja, de repente fazer uma produção, mas há um espírito de celebridade tão grande no meio cristão brasileiro, irmãos, isso está errado. E as pessoas botam um nome, outra coisa, às vezes bota ministério fulano de tal. O que é o ministério? Aí bota a foto do figura, às vezes com a esposa assim na porta da igreja, bem grande assim. O ministério é de Cristo, irmãos. O ministério é do Senhor, o ministério Ele concede a nós, mas é para a glória de Cristo. Eu tenho uma dificuldade com isso, não estou dizendo que quem faz isso não é cristão, eu creio que existem cristãos verdadeiros que botam o nome lá, ministério fulano de tal, mas eu tenho dificuldade com isso, irmãos, porque o ministério não é para exaltar o meu nome, o ministério é para exaltar o nome de Cristo, o nome do Senhor. Então há muita celebridade no meio gospel, a gente tem que recusar isso, irmãos. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro em cima da igreja, pregando o evangelho barato, ao invés de falar da salvação, e ainda é tratado como uma celebridade. Tem muita gente que não valoriza que dentro da nossa casa a gente pode dobrar o nosso joelho e falar com Deus Criador, o Senhor de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, que nós podemos orar ao Senhor Todo-Poderoso no nosso lar, mas quando estão diante de uma celebridade evangélica ficam nervosos, tremem. Não deve ser assim, irmãos. Paulo viveu esse testemunho maravilhoso, mas a glória era toda direcionada a Deus, e assim deve ser. Olha o que diz o Timothy Keller. A volta anterior, por favor. A mudança na vida de Paulo e seu serviço em favor dos outros não levou as pessoas a tratá-lo como uma celebridade, mas a amar a Deus. Quantas celebridades no meio cristão, gospel dos nossos dias, têm trazido as pessoas para tratá-los como uma celebridade e não para amar a Deus? Mas não deve ser assim. Então, amados irmãos, qual é o seu testemunho? Se você tivesse que fazer como eu fiz naquele treinamento há muitos anos atrás, escrever seu testemunho, o que você escreveria? Talvez você escrevesse: eu fui salvo porque eu sempre fui uma boa pessoa, Jesus me alcançou porque eu sempre fui honesto, porque eu sempre fui trabalhador, porque eu sempre paguei minhas contas, porque eu sempre fiz as coisas certas, porque eu venho à igreja 2 vezes por semana, porque eu sou fiel no meu dízimo. Tudo isso é importante, devemos fazer.
Mas se você ainda acha que essas coisas podem te salvar, em nome de Jesus, que essa noite você se renda ao Evangelho da Graça, que você tire as suas amarras, as suas defensas e se renda unicamente à salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olha o que diz essa última frase para concluirmos, também do Timothy Keller: a aprovação divina nos liberta para vivermos da maneira que Deus aprova. Achei essa frase muito bonita. A aprovação divina, Deus nos aprova por intermédio de Cristo, e isso nos liberta para vivermos da maneira que Deus aprova. Muita gente acha que é o contrário. Deus nos aprova pelo que fazemos e assim vivemos com a aprovação divina. Não, Deus nos aprova primeiro, Ele nos justifica em Cristo Jesus pelos méritos de Cristo, não nossos. Esse é o Evangelho da Graça. E assim nós fazemos aquilo que Deus aprova. O Evangelho é ao mesmo tempo uma certeza e uma motivação poderosa para viver em obediência radical. A gente não pode inverter essa ordem, irmãos. A gente não pode viver em obediência a Deus para obter o favor de Deus. Parece uma coisa simples, mas isso é muito importante. A gente precisa entender que a gente obteve o favor de Deus pela graça, favor imerecido através da morte de Cristo e sua ressurreição. E uma vez salvos pelo Senhor, nós viveremos em obediência radical a Ele. Como está a sua vida? Esse Evangelho da Graça tem impactado o seu coração? Ou você vive, como muitos vivem, numa montanha russa de orgulho e culpa? Porque muitos religiosos que não entendem a graça de Deus em Cristo Jesus manifesta a nós, vivem como numa montanha russa. Uma vez estão no alto e se achando justificados por Deus pelos seus atos, aí ficam orgulhosos. Aí comete um deslize e vai lá para o vale e se acha o pior dos pecadores, o culpado. Deus não quer que a gente viva assim, orgulhoso, achando que nós somos bons, porque nós não somos bons, nem lá embaixo achando que nós somos os piores dos homens. Mas Deus quer que a gente caminhe em obediência a Deus, confiando não nos nossos méritos, na nossa força, mas na graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. E talvez você pense, mas isso é simples demais. Mas quem te disse que tinha que ser complicado? Mas isso anula todo o meu mérito diante de Deus, anula. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer coisas para a glória de Deus, mas não dependemos dela para a nossa salvação. Isso é uma ótima notícia, irmãos. É a notícia que Deus nos amou. Deus nos amou. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E só por isso, só pelo seu amor, só pela sua fidelidade a nós, Ele nos alcançou. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie, como Paulo diz aos Efésios. Louvado seja Deus. Vou ler um trecho aqui de Deuteronômio 7, que me lembrei agora. Não precisa abrir não, Deuteronômio 7, versículo 7. Diz assim, Deus falando ao povo de Israel: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas aqui em Deuteronômio 7, 8 diz assim: mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus não nos escolheu porque nós éramos bons ou numerosos ou poderosos, mas Ele nos amou e por isso Ele nos libertou do império das trevas, das garras de Satanás, desse mundo que caminha para a destruição e nos trouxe para o reino do seu amor. Que maravilhosa graça. Feche seus olhos, faça a sua oração.